assédio moral foi devidamente apurada em sindicância administrativa pela Corregedoria da Polícia Civil, a qual concluiu pelo arquivamento por ausência de provas, sendo tal desfecho corroborado pelo arquivamento de inquérito civil pelo Ministério Público, não havendo, portanto, ato ilícito ou omissão por parte do Estado que justificasse a pretensão autoral. A recorrente alegou a necessidade de anulação do procedimento administrativo conduzido pela Corregedoria, por violação expressa à resolução conjunta OGE-CGE CEFLAG 01-2022, que determinaria a competência exclusiva da OGE para conduzir a conciliação em denúncias contra a autoridade máxima do órgão. Reiterou a necessidade de julgamento sobre a perspectiva de gênero e a inversão do ônus da prova. Informou como fato novo sua aposentadoria compulsória, que alega ser mais um ato de perseguição, requerendo a reforma da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Este é o resumo do necessário. Voto da relatora. Cerceamento de defesa. O exame detido dos autos revela a ocorrência de vícios processuais que maculam a validade da sentença proferida, configurando manifesto cerceamento de defesa e erro de procedimento, que impõe a sua cassação. A condução do processo em primeira instância atropelou garantias constitucionais basilares, como o contraditório e a ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, tornando prematuro e insustentável o julgamento de mérito realizado. Primeiramente, verifica uma falha processual no que tange à apresentação da contestação pelo Estado de Minas Gerais. Conforme alegado pela recorrente e comprovado nos autos, a peça de defesa, embora protocolada pelo ente público, não foi devidamente disponibilizada no sistema eletrônico de forma a garantir o livre e tempestivo acesso à parte autora. A recorrente informou que somente tomou ciência do inteiro teor dos argumentos e documentos defensivos quando solicitou e obteve uma cópia integral dos autos junto à Secretaria do Juízo, um fato que, por si só, representa uma violação flagrante ao princípio do contraditório. Analisando os autos de primeiro grau, observa que a contestação do Estado não está acessível e o ID citado em sentença não tem documento vinculado. No presente recurso, foi digitalizada a contestação, mas ela está bloqueada, fazendo presumir que foi esse o motivo de o acesso não estar liberado em primeira instância. Nem mesmo esta relatora conseguiu vista da contestação protocolizada nos autos de origem. O contraditório não se resume à mera possibilidade de manifestação, mas pressupõe o conhecimento prévio e completo dos atos e argumentos da parte adversa, para que a resposta possa ser efetiva e informada. A recorrente, ao se deparar com a situação, prontamente peticionou os atos, alertando o magistrado sobre a irregularidade, mas o juízo de origem permaneceu silente, ignorando a questão e prosseguindo com o feito, sem determinar a liberação do acesso. Tal omissão do julgador chancela e agrava o prejuízo à defesa da autora, que foi privada da oportunidade de impugnar, com segurança, a peça de defesa protocolizada aos autos e que só o juiz teve acesso a ele. Ademais, vislumbro no segundo vídeo, a parte autora, ciente da complexidade dos fatos e da necessidade de demonstrar a alegada perseguição institucional, requereu expressamente a produção de prova testemunhal. A oitiva de testemunhas, no caso dela, poderia ser de grande valia para a elucidação da controvérsia, especialmente para comprovar a dinâmica das relações do ambiente de trabalho, as supostas retaliações e o nexo
houve despacho saneador, decisão interlocutória indeferindo a prova de forma fundamentada ou qualquer menção ao pleito probatório antes do julgamento antecipado do mérito. Proceder ao julgamento da causa, julgando improcedentes os pedidos por suposta falha de provas, ao mesmo tempo em que se ignora o requerimento da parte para produzir as provas que considera necessárias, constitui um claro cerceamento de defesa. Ao suprimir a fase de instrução sem qualquer justificativa, o juízo de origem impediu a autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, violando a garantia da ampla defesa em sua plenitude. A outra perplexidade processual digna de nota. Foi designada audiência de conciliação. O Estado réu peticionou requerendo seu cancelamento, pedido que foi expressamente indeferido pelo magistrado, que determinou fosse aguardada a sua realização. Contudo, em momento posterior, a mesma audiência foi cancelada no sistema, sem decisão fundamentada e sem oitiva anuência da parte autora, que tem o direito subjetivo à realização da audiência de conciliação, salvo disposição legal expressa, que precisa ser fundamentada. O cancelamento da audiência a pedido do Estado, sem oitiva da parte adversa e sem fundamentação judicial que ampare a supressão do ato processual, representa tratamento desigual, fere o princípio da isonomia, que também gera nulidade. Da necessidade de julgamento com perspectiva de gênero e da inversão do ônus da prova. Não bastassem os vícios supracitados, entende o magistrado não agiu como costumeiro assim. A natureza da lide exige uma abordagem jurídica diferenciada, que não foi observada. A recorrente alega que toda a cadeia de eventos que culminou em sua alegada perseguição institucional teve como estopim uma denúncia de assédio sexual praticado por um colega policial do gênero masculino. Este fato primordial impõe, de forma inafastável, que o julgamento do presente caso seja realizado com perspectiva de gênero, em conformidade com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. O referido protocolo orienta a magistratura a reconhecer e a neutralizar as desigualdades estruturais, os estereótipos e as relações de poder que permeiam os conflitos levados ao judiciário, especialmente aqueles que envolvem violência de gênero. Conforme o documento do CNJ, faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. Peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional desenvolvida nesses moldes como imparcial de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade. A alegação de que assédios morais posteriores teriam sido perpetrados por uma chefia do sexo feminino não afasta a necessidade dessa perspectiva. A superior hierárquica, ao agir, representa a instituição Polícia Civil, entidade que detém o poder de apurar e dar o devido andamento à denúncia original de assédio sexual. A suposta omissão ou retaliação, nesse contexto, pode ser interpretada como uma forma de violência institucional que visa a silenciar ou punir a vítima por ter denunciado, perpetuando um ciclo de violência que começou com um ato de conotação sexual. Nesta conjuntura, é imprescindível que o Poder Judiciário dê, ao caso, peculiar atenção e promova um julgamento antenado às diretrizes do protocolo do CNJ, pois é fato notório que as mulheres ainda sofrem violências de gênero de várias formas, sendo a violência institucional, como alegado no presente caso, uma delas. Cito por oportuno mensagem extraída do protocolo do CNJ de 2021.
Comitê CEDAW das Nações Unidas destacou que os estereótipos, os preconceitos de gênero no sistema judicial têm consequências de amplo alcance para o pleno desfrute pelas mulheres de seus direitos humanos. Por essa razão, recomendou que os Estados-partes adotem medidas, incluindo programas de conscientização e capacitação de todos os operadores do sistema de justiça para se eliminar os estereótipos, sobretudo para se assegurar que os programas tratem, em particular, da questão da credibilidade e do peso dado às vozes, aos argumentos e depoimentos das mulheres, como partes e testemunhas. Item 29 da Recomendação Geral número 33 do Comitê CEDAW das Nações Unidas. Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Recomendação Geral número 33, Acesso das Mulheres à Justiça. Lisboa, Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, 2013, disponível o link, acesso 27 de agosto de 2021. O egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já está abarcando essa prática inovadora e, em diversos julgados recentes, tem acolhido julgamentos sob a perspectiva de gênero, quando o caso assim exige. Aí estou fazendo uma colação de jurisprudência. Fixadas estas premissas, entendo que o presente caso justifica o julgamento sob a perspectiva de gênero, haja vista a alegação de que celeuma persecutória começou por uma denúncia de assédio sexual no ambiente de trabalho. Lá do outro, a evidente assimetria de poder entre a servidora e a estrutura do Estado justifica a inversão do ônus da prova. A recorrente, como parte hipossuficiente na relação, enfrenta enormes dificuldades para obter a integralidade de todos os procedimentos administrativos em que figurou como parte, investigada ou vítima, especialmente considerando que tais documentos estão sob a custódia do próprio ente demandado. Os recortes e documentos soltos juntados aos autos são indícios, mas a compreensão total da concatenação dos fatos depende do acesso irrestrito ao acervo documental completo. Portanto, em vez de exigir que a servidora prove a ilicitude e a motivação persecutória de cada ato administrativo, o magistrado deve exigir do Estado de Minas Gerais o ônus de demonstrar de forma cabal e documentada a regularidade, a legalidade, a impessoalidade e a ausência de desvio de finalidade de todos os procedimentos disciplinares e administrativos instaurados contra ou a pedido da recorrente após a sua denúncia de assédio sexual. Ressalto que a recorrente afirmou, em diversas oportunidades, que documentos dos procedimentos administrativos lhe foram negados na esfera administrativa, o que corrobora a necessidade de se impor ao Estado que apresente cópia completa e concatenada de todas as sindicâncias e procedimentos administrativos que envolvem a recorrente, incluindo o novo ato mencionado por ela, a aposentadoria compulsória. Do fato novo, a aposentadoria compulsória e da necessidade de reabertura da fase de instrução. Corrobora a necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem à ocorrência de um fato novo de extrema relevância, noticiado pela recorrente, sua aposentadoria compulsória. Segundo a servidora, tal ato administrativo, ocorrido no curso do processo, representa o ápice da perseguição institucional que vem sofrendo. Este fato superveniente altera substancialmente o panorama fático e jurídico da demanda, e não pode ser ignorado. É imperativo que seja reaberta a fase de instrução para que este novo elemento seja devidamente integrado ao processo. A recorrente deverá ter a oportunidade de aditar seus pedidos, se for o caso, inclusive para
questionar a legalidade do ato de aposentadoria e formular novo pedido de tutela provisória de urgência. A reabertura da instrução permitirá resguardar o direito líquido e certo da recorrente de ser mantido em seu cargo, a menos que o Estado se desincuba do ônus de comprovar, de maneira inequívoca, a existência de uma hipótese legal que autorize sua colocação em inatividade, que deve ser cabalmente provado pelo ente público e não o contrário. Os vícios processuais já apontados, somados à necessidade de apuração desse fato novo, demonstram que a sentença não pode vigorar. Houve erro improcedente por vício na atividade justificante e desrespeito às regras processuais. Conforme jurisprudência do MISO, o erro improcedente pode ser reconhecido por ofício, por qualquer tempo e grau de jurisdição. Justifica a cassação da sentença, a fim de que outras sejam proferidas na instância de origem, com observância estrita às normas constitucionais e processuais que garantam a segurança jurídica. Registro que o vício é insanável nesta instância recursal, que não pode se sobrepor ao juízo de primeiro grau e apreciar fatos, argumentos e provas que não foram devidamente combatidos na primeira instância, sob pena de supressão de instância e de ofensa à recorribilidade das decisões. Ademais, é necessário reabrir a instrução, haja visto o pedido de prova oral e a necessidade de juntar os procedimentos administrativos complexos que envolvem a recorrente. Os princípios do duplo grau de jurisdição e do efeito devolutivo do recurso não podem ser vilipendiados em prol da celeridade e informalidade. Lado outro, o princípio da informalidade do rito sumaríssimo não pode se converter em justificativa para ofensa aos princípios basilares do Estado democrático, do direito e do devido processo legal. Dispositivo. Antes posto, dou provimento ao recurso inominado para cassar a sentença proferida, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para o regular andamento do feito, com a anulação dos atos processuais e reabertura da fase conciliatória e instrutória, com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, para que o julgamento seja proferido com perspectiva de gênero, conforme orientação do CNJ e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não há condenação em honorários advocatícios nem custos processuais nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.909, tendo em vista que o recurso foi integralmente provido. É como voto. Doutor Paulo. Presidente, primeiramente, bom dia a todos. Ouvi atentamente a sustentação oral da ilustre advogada, já havia lido também com muito cuidado o voto da ilustre relatora. É um processo que tem suas peculiaridades. A vogal, doutora Bárbara, apresentou pedido de vista aqui no processo. Eu vou aguardar a devolução do pedido de vista da doutora Bárbara para poder votar com mais elementos ainda aqui no processo. Então, aguardo a devolução de vista da doutora Bárbara, que adiantou o pedido aqui neste processo. Doutora, então, após a sustentação oral da senhora, a doutora Bárbara está pedindo vista. Esse processo vai ser reincluído em pauta, dessa vez em pauta virtual, mas a senhora será intimada, certo? Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Segundo processo em pauta para sustentação oral, convido o doutor Valmir Santiago dos Santos Filho, pela recorrente Termos Internacional de Minas Gerais, recorrido Márcio Miguel de Freitas, recurso número 50.031.99